Ctrl se o Facebook travou. Pronto. Já está transmitindo. Boa noite, meus queridos casais equipistas. Boa noite, queridos paroquianos também que nos acompanham pelas redes sociais. Quero agradecer o convite de Rômulo e Vanessa, casal provincial, Nordeste 1, pelo convite para participarmos desta nossa formação. Uma formação que vai nos ajudar cada vez mais a espiritualidade conjugal dos nossos casais. Antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou o Padre Gentil Pereira do Nascimento Neto, tenho 11 anos de sacerdote, sou conselheiro de um setor aqui da nossa região, Rio Grande do Norte 1, setor C, conselheiro de 3 equipes de Nossa Senhora e também conselheiro da equipe Nossa Senhora da Esperança. E para mim é uma alegria estarmos hoje aqui nesta noite formativa para trabalharmos um tema tão importante. Vós me adorareis em espírito e verdade. Então, para isso, vamos iniciar a nosso momento de formação, invocando a presença da Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pois bem, vamos iniciar a nossa formação tentando mostrar a vocês a importância de, neste tempo de pandemia, neste tempo de isolamento social, buscarmos sempre mais a Deus. Infelizmente, foi preciso que tudo isso acontecesse para que nós pudéssemos realmente nos aproximar mais de Deus, porque nós vemos que tantas pessoas se voltaram para Deus neste tempo de angústia, nesse tempo realmente onde esta pandemia nos fez tomar consciência que nós, sem Deus, não somos ninguém. Eu costumo dizer sempre, Deus sem o homem é sempre Deus, mas o homem sem Deus não é ninguém. Tire Deus da sua vida que você vê como as coisas decrescem, quando as coisas realmente falham. Por isso, como é importante nos voltarmos para Deus. E hoje nós queremos trabalhar com vocês, queridos casais, querido povo de Deus, esses 3 tipos de cultos. Se queremos adorar bem a nosso Senhor, um culto de adoração verdadeiro, em espírito e verdade, precisamos tomar consciência o que é adorar. Como estamos adorando? Que tipo de culto nos ajuda a entender a verdadeira adoração? E aí nós partimos para o primeiro tipo de culto, que é o culto de latria, uma palavra latina, latria, que significa adoração. E esse culto de adoração se presta única e exclusivamente a Deus. O culto de latria só se presta a Deus. Porque o que é adorar a Deus? É reconhecê-lo como o Senhor, Criador do céu e da terra.
e de todas as pessoas. Então, só a Ele nós prestamos esse culto verdadeiro. Por isso que latria é adorar a Deus, é reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida, é como aquele que tudo fez, aquele que tudo pode, é onisciente, onipresente e onipotente. Então só a Ele nós reconhecemos essa divindade. Então a Deus nós prestamos o culto de adoração. Ele que é o nosso Deus verdadeiro, único e verdadeiro. Não existe outro Deus, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. E ao nome do Senhor Deus, ao nome do Senhor Jesus, se dobra todo o joelho. Então, primeiro, sabendo que este culto é um culto de adoração e que só se presta a Deus, nós não prestamos este culto a ninguém mais. Só a Ele que nós prestamos um culto de adoração. Mas, padre, e esses cultos que as pessoas prestam a outras pessoas? Aí nós vamos partir para uma segunda espécie de culto. Se latria é culto de adoração a Deus, o outro culto é idolatria, que é latria, é o culto de adoração chamado latria, idolatria. Latria, adoração a Deus único e verdadeiro. Idolatria é um culto a um Deus falso. O que é um Deus falso? Um ídolo. Ídolo significa Deus falso. Estão me entendendo? Então, se Deus, a Ele nós prestamos o culto verdadeiro, que é o culto de latria, idolatria é um culto a Deus falso. E o que é um culto a um Deus falso? É você tirar Deus e colocar outra pessoa no lugar de Deus. Isso é idolatria. Isso é adoração a um Deus falso. E isso nosso Senhor abomina. Isso nosso Senhor realmente faz com que a gente realmente se volte contra Ele. Porque só a Deus nós devemos adorar. Às vezes tem gente que diz, vamos supor, Romário é o meu ídolo. Roberto Carlos é o meu ídolo. Nós estamos dizendo que eles são deuses falsos, ídolos, porque eu quero realmente, claro que muitas vezes a gente fala com o sentimento de ser uma pessoa importante, uma pessoa que nós gostamos, até muitas vezes falhamos ao dizer estas coisas, mas nós precisamos compreender que idolatria é você tirar o lugar de Deus e colocar outra pessoa no lugar de Deus. E aí eu posso dizer para vocês, meus queridos irmãos, nós podemos até perguntar, a pessoa mais simples, a pessoa analfabeta, uma pessoa que não tem muito conhecimento, pergunte a ela, São José é Deus? Ela vai responder que não. Santo Antônio é Deus? Ela vai responder que não. Nossa Senhora é Deus? Vai responder que não. Então, nós cometemos ou não idolatria? Claro que não. Porque nós não estamos dizendo que São José, que Santo Antônio, que Nossa Senhora é Deus. Então, se queremos realmente compreender, adorar o Senhor Espírito e verdade, devemos também procurar entender, até para ajudar os nossos irmãos, que muitas vezes fantasiam, criam, inventam coisas que não são verdadeiras. Ora, porque se eu não coloco São José, se eu não coloco Nossa Senhora, se eu não coloco Santo Antônio e assim adiante, se eu não coloco santo nenhum no lugar de Deus, então eu não cometo idolatria. Agora sim,
se eu colocasse qualquer pessoa e reconhecesse esta pessoa ou esta coisa como Deus, aí sim eu cometeria idolatria. Por isso que nós precisamos compreender mais do que nunca o que é adorar. Adorar é reconhecer o Senhor Deus Todo-Poderoso como o Senhor do céu e da terra. Precisamos aprender muitas coisas ainda, meus irmãos, para que nós possamos também ajudar a tantas pessoas que, por falta de conhecimento, cometem realmente absurdos, falam heresias. Por quê? Porque não conhecem a verdade. E diz a própria Escritura: a verdade vos libertará. Então, como é importante vocês terem essa ciência. Latria e idolatria. Depois vem o terceiro culto, que é o culto de dulia. Dulia é o culto de veneração. E o que é venerar? Venerar é amar, venerar é respeitar, venerar é acreditar que aquelas pessoas se aproximaram mais de Deus pelas suas atitudes, pela sua maneira de ser. Então, como é importante compreendermos que o culto de dulia nós prestamos aos santos. Aos santos não prestamos culto de latria, que é culto de adoração. Aos santos nós prestamos o culto de dulia, que é veneração, que é amor, que é respeito por eles terem se aproximado tão perto de Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, meus queridos casais, entendam que venerar não é adorar. E veneração nós damos aos santos. Por quê? Porque eles se aproximaram mais de Deus. Porque eles procuraram imitar mais a Deus. Porque eles reconheceram em Deus o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Porque os santos foram santos porque na sua humanidade acreditaram e se voltaram para a divindade do Deus Todo-Poderoso. Por isso, meus amados irmãos, queremos realmente, nesta noite, compreender que o culto que nós prestamos aos nossos santos é um culto de amor, é um culto de respeito, é um culto realmente de veneração. Agora, vocês podem se perguntarem, e podem até dizer assim, mas padre, por que é que tanta gente se ajoelha diante de uma imagem? Por que é que tanta gente fica olhando para uma imagem? E aí, se vocês compreenderem que na Sagrada Escritura, se ajoelhar, se na Escritura se curvar diante de uma imagem, diante de um santo, não é sinônimo de adoração. Muitas passagens na Escritura realmente foram mostrando que as pessoas se curvavam, se ajoelhavam até diante das pessoas e não era sinônimo de adoração, mas era de respeito, de reverência, de amor. Vocês precisam compreender. Por exemplo, se vocês olharem realmente em Gênesis 27 e 29, anotem, porque vocês não vão ter tempo de olhar agora, mas se vocês anotarem, Gênesis 27, capítulo 27, versículo 29, vocês vão compreender. Em 1 Reis 1, 16 a 27, Êxodo 18, capítulo 18, versículo 7. Vai mostrar que as pessoas se ajoelharam e foram sinônimo de reverência e não sinônimo de adoração. Betsaida se ajoelhou e se prostrou diante do rei. Betsaida não adorou o rei, mas reverenciou.
Por isso que a gente precisa entender que muitas vezes, quando a gente toca numa imagem, diante do nosso amor, do nosso respeito, pela imagem do nosso padroeiro, uma imagem devocional que nós temos, às vezes nos curvamos e não estamos dizendo que estamos adorando, mas que estamos venerando, acreditando que eles se aproximaram mais de Deus pela sua vida radical, muitas vezes, pela sua vida de santidade, pela sua vida que levaram eles a galgar os caminhos da santidade. E a igreja o reconheceram como santos. Muitas vezes eu gosto de contar umas historinhas e nestas historinhas tem uma fundamentação. Então, primeiro, a história de São Luís Grion de Montfort, um grande poeta mariano, que ele disse: Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. É dele esta frase. E ele tinha uma profunda devoção à Santíssima Virgem, uma grande veneração, que daí nós vamos partir para o quarto tipo de culto: latria, idolatria, dulia e hiperdulia. Se dulia, nós prestamos um culto de veneração aos santos, hiperdulia é um culto de veneração especial a uma pessoa que depois de Jesus, como diz Padre Zezinho, neste mundo ninguém foi maior, que é Nossa Senhora. É o quarto tipo de culto. Hiperdulia. E aí, voltando para São Luís Grion de Montfort, ele tinha uma profunda devoção à Santíssima Virgem. E um dia ele estava na igreja, olhando para a imagem da Virgem, contemplando a imagem da Virgem. E um amigo seu entrou na igreja e percebeu que ele passava muito tempo olhando para a imagem da Santíssima Virgem. E aí chegou perto dele e disse: Ô Luís, por que é que você passa tanto tempo diante da imagem da Virgem Maria? Jesus já não está lá no sacrário? Por que é que você, em vez de passar tanto tempo diante da imagem de Maria, você já não vai direto ao sacrário? E São Luís Grion de Montfort, inspirado pelo Espírito Santo, olhou para o seu amigo e disse: é porque antes dele estar naquele sacrário, ele passou por este sacrário. Porque Maria é o sacrário vivo de Jesus. Por isso eu venero a Maria, sacrário vivo, e depois vou adorar Jesus vivo e verdadeiro. Veja as palavras de São Luís Grion. Primeiro, eu venero a imagem de Maria, que foi o sacrário vivo, porque foi no ventre de Maria que Jesus se fez carne, e depois vou adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Jesus no sacrário. Uma segunda historinha, para nós compreendermos toda esta nossa devoção especial, hiperdulia à Santíssima Virgem, aconteceu com Santa Gertrudes, que dizia que ela em vida já falava com Jesus, tinha colóquios com Jesus. E um dia ela estando na missa, o padre estava falando de Maria. Deveria ser uma festa mariana, e não duvido que o padre pudesse ser até um padre gentil da vida, que quando vai se falar de Maria, a gente esquece o tempo. E ele falava só de Maria, e nada de falar em Jesus. Isso estava inquietando a Santa Gertrudes. E ele só falava de Maria, e nada de falar de Jesus. E Santa Gertrudes inquieta, já angustiada, porque ele não falava em Jesus, só falava em Maria. E terminou a missa,
E o padre não falou uma só vez em Jesus, mas simplesmente em Maria. E aí, quando Santa Gertrudes foi passando diante da imagem de Nossa Senhora, diante da imagem de Maria, ela nem sequer olhou para a imagem de Maria. E na mesma hora, Jesus falou com ela: Ô Gertrudes, como é que você passa diante da imagem da minha mãe e não a saúda? Agora você imagine, se Jesus reclamou com Santa Gertrudes, já naquela época, porque ela não olhou para a imagem da sua mãe, o que ele não dirá àqueles que criticam, àqueles que batem, jogam fora, quebram, diz blasfêmias com a sua mãe. E na mesma hora, Jesus disse assim: Ô Gertrudes, você está assim chateada porque o padre não falou uma só vez em mim, só na minha mãe? Você não sabe que toda graça, todo louvor, toda veneração que se dá à minha mãe é porque eu permito? Não tem graça, não tem louvor, não tem veneração nenhuma que se dê à minha mãe que não seja sem a minha permissão. Por isso que Maria é digna de todo louvor. Maria é a cheia de graça. Por isso que a ela nós prestamos o culto de hiperdulia, um culto de veneração especial, porque ela foi a criatura humana, depois de Jesus, mais perfeita, porque se aproximou mais de Deus, porque disse sim a Deus. Ora, e se Maria disse sim a Deus, Deus jamais vai dizer não a Maria. Jamais vai dizer o não àquela que disse sim ao projeto salvífico. Por isso, meus irmãos, não tenhamos receio de nos voltarmos para Maria, de reconhecermos nela a criatura mais perfeita, porque soube abraçar, acolher o projeto do Pai. Por isso que a ela nós prestamos o culto de hiperdulia. Aos santos nós prestamos o culto de dulia, um culto de veneração, porque são pessoas caras, são pessoas que realmente se aproximaram de Deus com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu desejo realmente de santificar. E por isso tiveram a glória dos altares, realmente. Por isso que nós podemos dizer como Maria, eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi assim que os santos fizeram. Realmente se colocaram na condição de servos. Por isso que nós damos a eles o culto de dulia. Jamais um cristão pode prestar um culto de idolatria, tirar o lugar de Deus e colocar outra pessoa no lugar de Deus. Por isso, meus amados irmãos, só a Deus podemos adorar. Só a Deus podemos prestar culto de adoração, reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso, aquele que nos garante realmente a vitória, a salvação, a eternidade. Quero também, neste momento, dizer para cada casal que busca viver essa espiritualidade conjugal: ninguém está longe de Deus quando se está perto de Maria. Nós somos um movimento cristocêntrico. Cristo é o centro do nosso movimento, mas Maria é aquela que nos sabe levar a Jesus, com seu jeito materno, com seu jeito de mãe, com seu jeito carinhoso. Ela leva as nossas preocupações, ela leva
toda a nossa angústia aos pés do seu Filho, assim como ela fez em Caná. Por isso que ela pode interceder por cada um de nós. Por isso que ela é digna de todo louvor e todo respeito. Então, só assim nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, reconhecendo, primeiramente, Deus como Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho ao mundo para nos garantir realmente a salvação, porque ele veio com esse objetivo: salvar o homem, salvar aquele que estava perdido. E todos nós, que mesmo conhecendo a nossa fragilidade, que mesmo conhecendo as nossas fraquezas, os nossos pecados, confiamos que na misericórdia do Pai nós seremos salvos. Por isso que ele é digno de adoração. A ele nós devemos adorá-lo em espírito e verdade. E aos demais, meus amados irmãos, devemos reconhecê-los como pessoas realmente que se aproximaram de Deus. E se eles puderam se aproximar de Deus, nós também podemos. Nós também podemos fazer um caminho de santidade. Nós precisamos realmente caminhar tendo como foco o Senhor Deus Todo-Poderoso. E assim podermos realmente reconhecer a nossa humanidade que mergulha na divindade e na santidade de Deus. Por isso que todos nós também caminhamos para uma vida de santidade, uma vida de espiritualidade conjugal que nos faz reconhecer a santidade um do outro. Você consegue reconhecer a santidade do seu esposo, da sua esposa? Você consegue olhar para ele e reconhecer os seus feitos? Porque muitas vezes nós nos tornamos tão negativos que só conseguimos ver as falhas do outro. E quando a gente só consegue ver as falhas, é impossível realmente conhecer a santidade. A gente precisa, mais do que nunca, reconhecer também os feitos, as virtudes que o meu esposo, que a minha esposa tem. Nós não somos santos ainda, nós estamos no caminho da santidade. E a santidade se faz quando a gente busca realmente viver a cada dia, a cada instante, passo a passo, essa busca constante de nos aproximar de Deus, como fizeram os santos. Por fim, meus queridos casais, quero realmente, no fim desta formação breve, mas acredito que possa ter ajudado a tanta gente, que esses 4 tipos de cultos vai nos ajudar a entender como devemos viver a nossa espiritualidade conjugal, na adoração a Deus, na negação constante da idolatria, no reconhecimento da veneração aos santos através do culto de Dulia e reconhecendo Maria, a criatura mais perfeita, no culto de Hiperdulia. Então, é isso que eu queria passar para vocês na noite de hoje, que possa ficar guardado no coração de vocês, que vocês possam realmente, nas suas equipes, nos seus momentos de formação, realmente passar também estas explicações para que a gente possa realmente ter uma verdadeira e constante explicação do que é adorar a Deus em espírito e verdade. Quero aproveitar o momento para agradecer a todas as equipes das mais diversos estados e do nosso estado do Rio Grande do Norte, que nos acompanharam através das redes sociais. Padres e seminaristas que nos acompanharam, nossos queridos acompanhantes espirituais e conselheiros, pelo Facebook e pelo Instagram. Quero agradecer mais uma vez ao casal Rômulo e Vanessa, que nos convidaram para dar esta formação, através do nosso casal regional, Marta e Canindé, que realmente nos proporcionaram esta oportunidade de trocarmos esta experiência, de colocar um pouco da minha experiência sacerdotal no dia de hoje a todos os casais
a todas as equipes, a todos os que fazem o movimento das equipes de Nossa Senhora. O meu muito obrigado. E não posso deixar realmente de concluir a nossa formação sem rezarmos o Magnífica, a oração realmente por excelência do nosso movimento. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço e dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, padroeira da região Rio Grande do Norte 1. A bênção de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos a Deus com a nossa vida e com o nosso testemunho. Uma boa noite. Fiquemos em paz. Que o Senhor da paz nos acompanhe e permaneça conosco para sempre.